Hello people, how are you doing? I hope you're doing great. Espero que todo mundo esteja bem. So, today we will study a new verb, right? A verb that em português... Já comecei falando tudo em inglês, gente. Desculpa, tá? É porque o último vídeo que eu gravei foi todo em inglês. Então, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar um tempo verbal que ainda não vimos, né? Que é o verbo there is, there are. E esses tempos verbais, eles têm até uma correspondência com o português, né? Você poderia traduzi-los como verbo existir ou verbo haver, right? Não o verbo haver do verbo have, right? Do verbo ter, haver, não. É do verbo there is e there are. Nós vamos entender isso logo, logo. So, don't forget to subscribe to my channel, assine o canal. There will be many videos coming and we are recording videos for the basic level. Nós estamos gravando vídeos para o nível básico and for the intermediate advanced levels as well. E para o nível intermediário avançado. Lembrando que os vídeos intermediário avançado são inteiramente em inglês, right? Just watch it if you are aware of that and if you understand spoken English well, ok? Só se você entender inglês falado bem que você vai, evidentemente, recorrer a esses vídeos. So, with no more further ado, let's get going. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, então nós vamos estudar um verbo. Vocês se lembram da célebre frase book on the table? There is a book on the table? Eu espero que sim, né? Eu acho que até pessoas que nunca estudaram inglês na vida sabem o que significa essa frase. There is a book on the table. Significa há ou existe, é o verbo haver, né? Há ou existe um livro na mesa. Então, esse é o verbo haver, tá? Quando que eu uso there is e quando eu uso there are? There is é usado quando o substantivo ou o termo a que se refere esse verbo está no singular. Então, por exemplo, a book é um livro só. Então, there is, existe um livro. Porque para it, por exemplo, o verbo to be correspondente é is, né? Então, como está no singular, você usa there is. Mas nós temos também no plural there are books on the shelf. Ou seja, há livros ou existem livros na estante, né? Isso aqui é até uma regra em português. Você sabe que o verbo haver no sentido de existir, né? Ele é invariável, né? Existe, ele varia de acordo com o núcleo da frase, né? Com o sujeito. E aqui, no inglês, quando é plural é there are. E quando é singular é there is. Lembrando que é no presente, tá? É um tempo presente, right? Let's see another example. There's a very good TV show today. Okay? So somebody is asking about the TV guide. Alguém está querendo um guia de TV ou quer saber qual que é a programação, the schedule for the day. And then you suggest, oh, there is a very good TV show today. Ou seja, há um show de TV muito bom hoje para assistir. Então, there is ou there's, né? Porque TV show está no singular e logo você usa there's, ok? Quando eu quero fazer uma pergunta usando there is ou there are, como que eu faço? Primeiro, a gente costuma dizer que esse verbo é o verbo there to be, né? A composição dele é o termo there mais o verbo to be. O verbo to be
nós já vimos que ele faz pergunta sozinho, né? Ele não requer verbo auxiliar. Logo, para fazer perguntas com there is, there are, é só você inverter a ordem, tá? Is there a good restaurant around? Okay? So you arrive at a place and you don't know it very well. Instead of looking for a map or Google or anything, you decide to ask someone, né? Então você quer saber se tem um bom restaurante, você tá andando na rua, não conhece ninguém. Então você para perguntar, tem um bom restaurante nos arredores, né? Ou seja, existe ou há um bom restaurante nos arredores? Então repare que eu inverto a ordem, né? Na afirmativa e na negativa eu uso, aliás, na afirmativa eu uso there is, there are. There is singular e there are plural. E quando eu faço perguntas, eu inverto a ordem. Is there a good restaurant around? Yes, there is. Essa é a resposta curta. No, there isn't. Ou então você pode dar a resposta completa, ok? Yes, there is a good restaurant. Yes, I know a place. There is a good restaurant. No, there isn't a good restaurant. Unfortunately, there isn't, ok? Então é isso. No plural nós já vimos que então a negativa do there is é there isn't, tá? Porque a negativa do is é isn't. Agora vamos fazer uma pergunta com are, tá? Are there any calls for me? Ok? Tem alguma ligação para mim? Só que eu perguntei usando any. E a palavra principal ela vem no plural. Então, assim, nós vamos ver ainda que o any é um pronome indefinido. E quando você usa assim, a palavra any e a palavra no plural, então ao invés de there is, você vai ter que usar there are. Ou seja, há quaisquer ligações para mim, né? Aí você responde yes, there are. No, there aren't. Na verdade, tecnicamente, você deveria até estar perguntando isso no passado, né? Ou seja, teve alguma ligação para mim, né? Que aí você vai usar o passado. Não vamos ver o passado aqui agora, especificamente, mas você poderia perguntar no passado assim, ó. Were there any calls? Teve alguma ligação, né? Alguma ligação para mim? Aí eu uso were para concordar com calls. Então, there were é no plural e there was é no singular, tá? Nós vamos voltar nesse tema possivelmente, tá? Mas não vai ser agora, ok? Então a regra é muito fácil. Não tem muito segredo, não. Por exemplo, frase na negativa. There aren't many people at the bus station. There aren't many people at the bus station. Ou seja, não há muitas pessoas no ponto de ônibus. Então, many people, muitas pessoas. Como é plural, você tem que usar there are, ok? Para concordar com o termo que está no plural, ok? Agora, preste atenção no seguinte. Quando você sabe... Uma coisa é você falar assim... What's that? O que é isso? Aí você fala, é um carro, né? Você ouve um barulho, what's that noise? What's that noise? Que barulho é esse? Aí você fala, é um carro, it's a car. Quando você sabe o que ele se refere, ou seja, esse it, ele está se referindo ao termo that noise, ou seja, ele não é mais indefinido, você sabe o que se refere. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa é você falar assim,
There's a plane. There is a plane here. Há um avião aqui, né? Aqui você vai introduzir o tema, ou seja, é um avião, você sabe, chegou aqui. There is a plane here in the airport, no aeroporto. Aí, você quer falar alguma coisa sobre esse avião. It's... deixa eu ver o que eu vou falar. It's a very small one. Ou seja, um avião muito pequeno. It's a very small one. Então, aqui... So, note the difference. Uma coisa é você falar, existe alguma coisa ali, né? Ou seja, você está introduzindo o tema, né? É uma coisa nova. Oh, there is a book here. There are books on the shelf, right? There is a person waiting for you. Tem uma pessoa esperando por você. There is a person waiting for you. Há uma pessoa esperando por você, né? Aí sim você usa there is ou there are, no sentido de existir ou de haver. Aqui não. Aqui você já se refere a um termo que foi mencionado anteriormente. Aqui eu já falei, there is a plane here. Tem um avião aqui. Oh, it's a very small one. É um avião muito pequeno. Então, eu já mencionei o avião aqui. Então, aqui é um pronome que está substituindo a palavra plane. Da mesma forma que o pronome it está substituindo that noise, né? Eu quero saber de onde vem esse barulho e eu falo que esse barulho vem do avião, ok? There are 12 months in a year. Ou seja, há 12 meses no ano, né? Eu uso there are no plural porque eu tenho 12 months, ok? There is a wallet on the floor. Você está andando na rua e vê uma carteira no chão. Oh, there is a wallet on the floor. Há uma carteira no chão. Aí, se eu quiser fazer perguntas, por exemplo, there are 12 months in a year. Eu posso fazer perguntas assim: how many months are there in a year? Primeiro, eu uso o termo how many. How many é usado para countable, ou seja, para termos contáveis, que você consegue contar, 1, 2, 3, né? Então, quantos meses, how many months are there in a year? Como é uma pergunta, você tem que inverter, tem que colocar o verbo to be no início, tá? You change the word order, você muda a ordem do verbo. Coloca o verbo to be no início, ok? E aqui, por exemplo, there is a wallet on the floor. Aí você vai perguntar, is there a wallet on the floor? Yes, there is a wallet on the floor. No, there isn't a wallet on the floor. Você pode ainda, só para finalizar, fazer perguntas na negativa. Isn't there any problem? Não há problema algum. Isn't there any problem? Aqui eu estou fazendo uma pergunta na negativa. Eu coloquei o verbo isn't no início da frase. Então, da mesma forma, gente, there is e there are, você pode inverter o verbo, fazer perguntas na negativa, da mesma forma que você faz no português, ok? There is nowhere to go. Há lugar nenhum para ir. Em algum momento nós vamos estudar que tem palavras que em si elas já carregam o negativo nele. Por quê? Nowhere é lugar algum, lugar nenhum. E como no, eu já tenho no aqui. Eu não preciso negar o verbo. Na verdade está errado se você negar o verbo. Então, there is nowhere to go, quer dizer, há nenhum lugar para ir. Ou seja, não tem nenhum lugar para ir. Right? There is no place to go.
Is there anywhere to go? Aqui nós estamos extrapolando o conteúdo da lição, né? Por quê? Porque quando você faz perguntas, você usa N. Respostas afirmativas, você usa some, né? Oh, there is somewhere to go. Mas isso vai ser um conteúdo que nós vamos ver em outra lição. Eu fiz essa pergunta aqui só para mostrar que eu uso, eu posso usar termos na negativa, né? O verbo to be na negativa para fazer pergunta. Como se trata do verbo there to be, o verbo to be, ele faz pergunta sozinho, ele responde sozinho na afirmativa e na negativa, então ele tem que se comportar como o verbo to be. Você inverte o verbo to be para fazer pergunta, e na hora de afirmar ou negar, você pode usar there is ou there are, there is no singular, there are no plural, e na negativa você usa isn't ou aren't, para ambos, ok? Aqui no singular e aqui no plural. So, I hope you had a great day today with me, and let's keep studying, let's keep up the good work, vamos continuar o bom trabalho, ok? Vamos estudar. Bye, bye!